O programa Alô Doutor de hoje tem a honra de receber um dos grandes nomes da cirurgia plástica no país. O doutor Carlos Eduardo Leão é o nosso convidado de hoje e vai falar sobre o tema transplante capilar. Um tema que gera muitas dúvidas entre os nossos telespectadores e o doutor Carlos vem falar com propriedade sobre esse tema hoje. Doutor Carlos, o nosso muito bom dia, é um prazer tê-lo aqui na TV Alterosa, no Alô Doutor, para todo o Centro-Oeste Mineiro. Olha, o prazer é meu, muito bom dia a todos que nos ouvem agora. Quero dizer a você que eu estou muito bem impressionado, não conhecia Divinópolis, vim aqui hoje com muito prazer para este programa, fiquei impressionado com a sua cidade, uma cidade bonita, elegante, limpa, plana, e eu não podia imaginar que fosse isso, e eu estou muito bem impressionado. Obrigado, doutor Carlos. Você que é natural de Vitória, no Espírito Santo, mas está em Belo Horizonte há muito tempo. Isso, eu sou capixaba, nasci em Vitória, formei-me na Universidade Federal do Espírito Santo em 1980 e fui para Belo Horizonte para fazer minha residência médica e acabei ficando lá, conheci minha esposa e me casei, hoje tenho 3 filhas mineiras, então eu costumo dizer que eu tenho o green card para ficar em Minas, para ficar em Minas, né? Muito bem, doutor Carlos, é uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco, né? Há muito tempo estamos tentando, né, agendar essa entrevista com você, a gente sabe da sua corrida agenda e realmente hoje nós estamos realizando aqui uma entrevista muito esperada por todos nós, tá? Ok, muito obrigado. Eu gostaria de começar perguntando, o nosso tema é transplante capilar, gostaria que você falasse por que a calvície incomoda tanto. Olha, a calvície, ela é o maior trauma estético do homem em todos os tempos. Se você imaginar, vamos remontar a história antiga, Cleópatra fazia poções medicinais com aquelas algas marinhas ou então vegetais da época. Então ela misturava aquilo e juntava aquilo à urina daquela cobra naja e fazia um guisado e passava na cabeça de Marco Aurélio, seu grande amor, para ver se nascia cabelo nele. Olha só. Então você vê que a calvície remonta à história antiga, né? Então aquelas poções medicinais eram já feitas naquela época. E a calvície vem se arrastando desde essa história como realmente o grande trauma estético do homem. Então os nossos consultórios hoje, eles são realmente muito concorridos por pacientes que têm o problema e que querem se livrar dele ou então minorar essa situação. Não só pelos homens, como também pelas mulheres. Pelas mulheres, as mulheres menos, mas elas descobriram também que podem ser tratadas e os resultados que as mulheres obtêm com cirurgia do transplante capilar é muito intenso. Não são todas as mulheres que têm a indicação da cirurgia da calvície. A mulher tem 2 tipos de calvície, a calvície padrão masculino e padrão feminino, e um deles, que é o padrão masculino, é cirúrgico. O outro é tratamento clínico, mas elas se beneficiam igualmente da cirurgia da calvície. Porque o cabelo vai caindo naturalmente com o passar dos anos? Alguns perdem mais, outros perdem menos? Isso. Todos o cabelo cai? Isso. A calvície é um problema genético. Genético. Agora, a queda do cabelo pode estar ligada a doenças. Há vários fatores. Há inúmeros fatores. Doenças, por exemplo, você pode ter uma disfunção hormonal que cai o cabelo. Você pode ter um estresse emocional que cai o cabelo. Você pode ter uma cicatriz de uma queimadura, perdeu o cabelo. Quer dizer, então existem outras doenças que cursam com queda de cabelo. Fatores emocionais. Fatores emocionais também. Então, o cirurgião de calvície tem que estar muito atento ao diagnóstico. Então, se ele diagnostica calvície androgenética, esta é cirúrgica. Agora, se ele tem um problema hormonal associado, então trata-se o problema que fez cursar com a queda do cabelo. Perfeito. Okay? Muito bem. Então, mas a tendência genética, quando há tendência genética, ele herda do pai, herda dos avós. Isso. Veja bem, o homem, para ter calvície, ele precisa ter um dos 2 cromossomos. Nós temos 2 cromossomos, X e Y. Isso. Qualquer um dos 2 que tenha o gene da calvície faz o homem ficar calvo. Agora, a mulher, para ser calva, precisa ter os 2 cromossomos atingidos pelo gene da calvície. Só. A mulher com Por isso que é mais raro. Mais raro. A mulher com um cromossomo só atingido, ela só é portadora e ela pode transmitir, mas ela não vai ser afetada pela calvície. E o cabelo vai afinando, doutor Carlos, com o passar dos anos? Ninguém fica careca de um dia para o outro, né? O cabelo vai adelgaçando, ele vai ficando mais fininho e vai caindo, e à medida que vai caindo, as pessoas se incomodam com isso. Então começam a tratar clinicamente, primeiro com remédio, com loções, com medicamento oral, e vai a dermatologistas, também nos procuram, faz laser, até que aquilo não tem mais jeito.
Então procura o cirurgião de calvície. Eu costumo dizer que nós, cirurgiões de calvície, somos fim de linha, né? Depois que não deu mais jeito, né? Então procura a gente para colocar, porque aí nós resolvemos o problema, né? Hoje se toma muitos medicamentos, né? Muitas das vezes até por conta própria, o que é errado, para minimizar a queda, enfim, e fazer nascer cabelo. Existem alimentos, vitaminas que podem ajudar a fortalecer o cabelo, ajudar a crescer o cabelo, de tanto tempo que você estuda esse problema da calvície? Uhum. É bom desmistificar. Isso. A vitamina vai fazer sempre efeito no organismo humano quando você tem um déficit dela. Isso. Se não existe esse déficit e você tomar a vitamina, aquilo é eliminado, porque não precisa dela. Tá. Então, se você diagnosticou uma hipovitaminose e isso está causando uma queda de cabelo, então você tomar a vitamina, isso faz bem para você. Tá. Mas se não for isso, a vitamina não vale nada, não vai adiantar de nada. Tá, eu digo assim, porque a queda de cabelo pode ser falta de algum componente vitamínico? Pode ser feito de algum componente químico, sim. Então, se você chega um paciente no meu consultório e nós não estamos certos de que aquela queda de cabelo é genética, nós temos que investigar, pesquisar. Então, aí nós teremos o diagnóstico. Eu quero deixar bem claro para você, Davi, que medicina, se você me perguntar qual é o conceito de medicina em uma palavra, medicina é diagnóstico. Então, se você sabe o que é, você trata correto. Então, eu acho que se você diagnosticou que aquilo ali é uma queda de cabelo que não tem nada a ver com o gen, então aquilo é tratamento clínico. Aí você vai descobrir a causa, tratar e o cabelo volta a nascer. Muito bem, então nós vamos ao nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o segundo e também o terceiro bloco, né? Tem muito mais coisas para a gente falar ainda, recebendo com todo carinho aqui um grande amigo, o Dr. Carlos Eduardo Leão, cirurgião plástico, que fala sobre o transplante capilar. Uma entrevista especial hoje no Alô Doutor. Já já a gente volta, não sai daí. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do programa Alô Doutor de hoje, nesta grande audiência. Obrigado a você que está conosco nesta audiência em todo o Centro-Oeste Mineiro. É o programa que completa 10 anos no ar em 2017 e que tem aí realmente a aprovação, o carinho de todos os telespectadores em Divinópolis e toda a região, não é? Hoje temos aqui o Dr. Carlos Eduardo Leão, que veio de Belo Horizonte, um grande amigo, falando sobre o tema transplante capilar. Ele entende do assunto, é um médico cirurgião plástico que faz com sucesso esse procedimento, falando sobre esse tema hoje importante e que gera dúvidas entre muitas pessoas. Eu quero mostrar rapidamente aqui a revista Alô Doutor, que está agora partindo para a 15ª edição, a revista que é muito mais conteúdo nas salas de espera de Divinópolis e região. Revista Alô Doutor na sala de espera para quem espera o melhor. Doutor Carlos, vou mostrar rapidamente aqui como é que foi sua participação lá no programa do Jô, né? Isso, foi um prazer ter estado com o Jô Soares. Foi uma entrevista muito interessante. Tá aí. Muito elucidativa. Eu assisti a entrevista. Você assistiu a entrevista? Eu assisti. Inclusive na internet, depois assisti mais umas 2 vezes, porque foi muito bacana. Foi. E a minha entrevista está no meu site. Também, quem quiser também? assistir essa entrevista, pode acessar meu site, que está a entrevista na íntegra lá. Ok, que é o Clínica Leão. clinicaleão.com.br. Muito bem. Isso. Né? Olha, doutor Carlos, eu queria que você falasse, vamos falar aqui, antes da gente entrar propriamente no transplante capilar, vamos falar antes de falar da cabeça, vamos falar da barba. A barba. Vamos falar da barba, né? O que você tem de novo para o transplante de barba? A barba é um atributo estético do homem. E a barba, se você for imaginar a cultura da barba, se nós remontarmos às civilizações antigas, a barba era um sinal de sabedoria. Né? As civilizações antigas achavam que o homem com barba eram homens mais sábios, mais inteligentes, tinham status social, tinham poder sexual. E, ao contrário, senso, outras civilizações da mesma época já achavam que a barba era falta de higiene, falta de cuidado pessoal, enfim. As religiões achavam que os seus religiosos com barba eram pessoas mais influentes na igreja, de modo que a barba vem, nesse tempo todo, se mostrando como realmente uma coisa muito importante. E é um atributo estético do homem. Brad Pitt, David Beckham, George Clooney e outros, e no Brasil também, outros atores importantes, mais jovens, deixaram aquela sua barba de 3, 4 dias por fazer, e isso fez a cabeça do mundo inteiro. Então, no mundo inteiro hoje, aquela barbinha por fazer, aquela barba de 3, 4 dias, passou a ser uma moda. Então, os homens que não têm barba, são imberbes, geneticamente falando, ou aqueles que têm as suas barbas falhadas, hoje nos procuram para poder botar a barba, para poder ter barba.
Então, é uma cirurgia interessantíssima, que, numa crescente muito grande nos nossos consultórios, nós que fazemos cirurgia do transplante capilar. É uma cirurgia muito difícil, uma cirurgia muito minuciosa, deve ser feita por pessoas muito experientes, porque realmente não é fácil fazer barba. Agora, fica resultados muito bonitos. E cada vez mais os pacientes nos procuram, sou um dos pioneiros dessa cirurgia no país. Isso que eu ia falar, você é um dos pioneiros em transplante de barba no Brasil. Exatamente isso. E realmente é uma cirurgia muito interessante. E as pessoas nos procuram. E além disso, Davi, pessoas que têm cicatrizes na face, na área da barba, né, que fica aquela marca, elas hoje mimetizam essas cicatrizes com o cabelo. Então, a gente pode colocar os cabelos nas cicatrizes. Por exemplo, pacientes com lábio leporino, cicatriz de lábio leporino. Então, o bigode fica falhado. Então, você pode colocar ali um cabelo naquela cicatriz e realmente melhorar demais o aspecto. E muitas pessoas têm marcas de espinha da adolescência também. Adolescência. Se estiver na área da barba, são extremamente beneficiadas, porque você consegue mimetizar. Tá, vamos falar um pouco sobre a técnica sem corte e sem cicatriz. Doutor Carlos, e aí? Olha, eu quero até te agradecer por essa pergunta, porque eu acho que vai ser interessante a gente falar para o seu grande público a respeito dessa técnica sem corte e sem cicatriz. Essa técnica que todo mundo conhece, todo mundo vê no Google, enfim, e nas redes sociais, chama-se FUE, que em inglês quer dizer extração de folículos, de unidades foliculares. A técnica tradicional, a técnica clássica, né, chama-se FUT, que é aquela do corte, né? Que é o transplante de unidades foliculares do inglês. Então, é muito importante o que você está me falando, porque nós estamos vivendo hoje no país uma situação muito interessante. Essa Lava Jato veio nos mostrar o quanto importante é a ética, a responsabilidade, a cidadania. Então, quando a gente vê, por exemplo, propagandas assim, cirurgias sem corte, sem cicatriz, nós devemos estar atentos a isso, porque isso não existe. Então, por exemplo, essa técnica FUE, essa de furar ao invés de cortar, é uma técnica que nós usamos no nosso arsenal, é uma técnica que tem o seu lugar garantido na cirurgia da calvície, embora com indicações extremamente precisas. Então, o que acontece? Ao invés de você cortar, você faz um furo com um objeto perfurante, você faz um cortezinho redondinho no couro cabeludo, na área doadora, então você faz um furo. Se você faz um furo ali, você cortou. Então tem corte. Então a propaganda é enganosa, porque a propaganda fala sem corte. Então tem corte. Então você faz o furo e você tira um cilindro de cabelo. Ao tirar esse cilindro de cabelo, ficou um orifício. E esse orifício precisa cicatrizar. Então tem cicatriz. Mesmo que ela fique escondida. Não importa, tem que cicatrizar. Então existe uma cicatriz. Então a propaganda é enganosa. Sem cicatriz. Não. A propaganda não podia ser assim, sem corte e cicatriz. Quer dizer, então tanto a técnica que você corta como a técnica que você fura, ambas você corta e ambas você deixa a cicatriz. Só que com a clássica, a cicatriz é linear, enquanto esta outra técnica, que chama-se FUE, que é tida como uma técnica nova, aliás, é muito mais antiga do que essa de cortar, porque essa técnica de furar é uma técnica da década de 50, do século passado, e que ela foi hoje melhorada. Então, ao invés de você fazer aqueles tufões grandes, que pareciam um cabelo de boneca, hoje são furinhos menores, hoje, assim, mas elas deixam cicatrizes igualmente. Quando você viu uma pessoa que fez o implante ou o transplante, né, era visível. Visível. Né? Hoje essa técnica evoluiu muito. Evoluiu, é uma técnica que você faz aqueles furinhos menores, mas eu quero reiterar isso. Não existe sem corte, sem cicatriz. Essa técnica de furar são centenas e centenas de cortes redondinhos que vão levar à cicatrização. Aliás, Davi, existe um estudo hoje que se você juntar todos esses furinhos que cicatrizaram um com o outro, a cicatriz que você deixa na área doadora é muito maior do que a cicatriz se você for só cortar. Então, é muito importante que a opinião pública, que os telespectadores que estão nos ouvindo nesta manhã, não se deixem enganar. Porque, veja bem, a técnica é boa? É, mas a propaganda dela é enganosa. Eu costumo dizer que essa técnica é sem corte e sem cicatriz é um estelionato científico. Porque estelionato, por conceito, é iludir a fé pública. É verdade. Você não pode iludir o paciente. Nós estamos vivendo hoje uma época da Lava Jato, de moralizar esse país. Né? Então, eu acho que tudo é importante nisso. E parece que tem muita gente querendo fazer implante, transplante capilar agora.
E isso quem pode fazer hoje é o cirurgião plástico. Olha, vou falar para você, como a técnica de furar, ela é tida como muito mais simples, e não é, é uma técnica também elaborada, que deve ser feita por médicos especialistas. Hoje, enfermeiros, fisioterapeutas, outras áreas médicas, biomédicos, já estão se arvorando e fazendo a cirurgia do transplante capilar sem a devida formação. E o Conselho Federal de Medicina está de olho nisso. Então, realmente, a gente tem que ter muito cuidado. Muito bem, nós vamos ao nosso segundo intervalo. Já já a gente volta recebendo aqui com todo carinho o Dr. Carlos Eduardo Leão, que veio de Belo Horizonte para essa entrevista especial no Alô Doutor, conversando com todos os telespectadores no Centro-Oeste Mineiro. Já já a gente volta. Muito bem, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Alô Doutor de hoje, nesta grande audiência aqui pela TV Alterosa, 10 anos no ar, informando com responsabilidade e ética sobre os mais diferentes temas na área da saúde. Hoje com o Dr. Carlos Eduardo Leão, um grande amigo, cirurgião plástico, que fala sobre o tema transplante capilar, né? Falamos de tudo um pouco, porque muita gente tem interesse em fazer o transplante e o programa tem se preocupado, né? Em ter aqui os especialistas realmente que são referência em diferentes áreas, e hoje o Dr. Carlos Eduardo Leão é uma grande referência em todo o Brasil quando se fala em transplante capilar. Dr. Carlos, então assim, essa evolução é grande no transplante? Essa evolução é grande. Eu quero dizer para o nosso grande público o seguinte: a cirurgia é muito tranquila, fazemos com anestesia local, sedação assistida por anestesista. O pessoal tem preocupação com a anestesia. Olha, anestesia local, o pessoal tem que ter preocupação com o anestesista. A anestesia é uma coisa espetacular. Nossos anestesistas são extremamente treinados, excelentes companheiros de uma longa vida. Então eu quero dizer o seguinte: é uma cirurgia que a gente faz com anestesia local, paciente sedado, dormindo o tempo todo. Esse paciente retorna ao trabalho já no dia seguinte, não tem curativo na cabeça, é uma cirurgia de uma recuperação extremamente positiva. Você fica afastado de atividades físicas, de ginástica, apenas 10 dias, depois pode voltar para a sua academia e treinar normalmente. Os cabelos que eu coloco, eles vão cair nesse primeiro mês, tanto na calvície como na barba e na sobrancelha. Eles caem no primeiro mês, depois eles voltam a nascer e aí é definitivo. Então, é uma cirurgia de uma recuperação espetacular, não te afasta das suas atividades normais. Em média, são transplantados quantos filhos? Isso, eu dependo muito da qualidade da área doadora. Então, normalmente, a nossa média gira em torno de 8 a 9 mil fios de cabelo por transplante. Mas eu posso colocar mais... De quantas horas? Uma cirurgia de mais ou menos 6 horas. A gente pode colocar mais ou menos, dependendo da densidade capilar de cada paciente. Okay. Mas eu quero reiterar aqui, mais uma vez... Pode ter perda depois? Pode. É muito pequena. Nas mãos treinadas, em equipes treinadas, essa perda hoje é irrelevante. Né? Na nossa casuística, nós perdemos 3% dos cabelos colocados. Feito por um especialista, então essa perda... E isso que eu quero reiterar. A cirurgia da calvície é uma cirurgia elaborada. Davi, eu estudei 6 anos de medicina. Fiz 2 anos de cirurgia geral, de residência em cirurgia geral. E fiz 3 anos de residência em cirurgia plástica. Minha formação para pegar um bisturi e fazer uma cirurgia da calvície foram 11 anos. Então, não é possível que hoje pessoas da área médica mesmo, que não tenham formação cirúrgica, ou da área paramédica, queiram se arvorar a fazer esse transplante de cabelo. É uma cirurgia que tem a sua complexidade, ela é uma cirurgia elaborada e tem que ser feita com arte. Então eu quero reiterar sobre as propagandas enganosas, porque o Google aceita tudo. Então, quando os senhores ouvirem cirurgia sem corte e sem cicatriz, os senhores pensem um pouco. Não há como isso acontecer. Mesmo se for a técnica FUE, que é a técnica de furar, que é uma técnica que está no meu arsenal terapêutico, tem as suas indicações, ela tem incisões, ou seja, tem cicatriz e tem incisão. E a técnica tradicional clássica é aquela técnica que você corta, tira uma faixa, sutura e a cicatriz resultante é uma linhazinha muito fininha que você só irá ver se raspar a cabeça a zero. Como também os furinhos que você faz do FUE vão aparecer se vocês rasparem o cabelo
a zero. E cresce rápido, doutor Cresce Carlos? rápido, o cabelo tem tanto quando o grande problema do FUE é que na maioria absoluta das vezes você tem que raspar a cabeça a zero. Então já afasta pelo menos metade dos pacientes que têm a indicação de fazer o FUE. São duas técnicas utilizadas? São duas técnicas de retirada de cabelo. Isso. O que eu quero dizer para você é que quando você tira pela técnica tradicional, você leva o cabelo ao microscópio e prepara as unidades foliculares artesanalmente. Artesanalmente. Agora, quando você faz o FUE, você tem um instrumento que tira os cabelos idênticos. Então, é uma máquina de tirar cabelo. Então, eles saem iguaizinhos. Não tem ali muita arte. Ok. Né? A outra é mais artística, mais artesanal, de modo que é mais elaborada. E, para isso, você precisa de uma equipe muito bem treinada. Então, pessoas que saibam fazer isso. Por isso, a técnica é mais elaborada. Antigamente, as pessoas buscavam muito atendimento, né, para esse tipo de procedimento, para esse tipo de cirurgia, nos Estados Unidos. Né? A evolução hoje, nós temos aqui, né, como o senhor em Belo Horizonte, no Brasil, ela é a mesma do que se tem lá fora, né? Olha, eu posso dizer para você, eu sou cirurgião plástico. Porque os cirurgiões plásticos no Brasil são muito reverenciados. Eu vou falar para você, o Brasil é hoje o primeiro país do mundo em cirurgia plástica estética, e isso nós devemos muito ao professor Pitangui, né? Ele divulgou isso ao mundo, mostrando a capacidade do sistema brasileiro. Seu amigo. Meu grande amigo. E quero dizer a você uma coisa, a cirurgia da calvície brasileira, se não é a primeira do mundo, está entre as primeiras do mundo, respeitada mundo afora. E aquela caneta que você criou? Fala um pouquinho da caneta. Eu inventei a caneta um bisturi. Para fazer o bisturi É um bisturi que eu dei o meu nome, ninguém é de ferro, né, Davi? Fala-se caneta, mas é um bisturi. É um bisturi. É um adaptador de agulha. Então, nós chamamos bisturi leão, que é um instrumento muito interessante. A gente adapta agulhas de diferentes diâmetros para podermos, então, fazer as incisõezinhas e colocar o cabelo. Porque a gente coloca um a um. Então, o bisturi leão realmente é um instrumento usado pela maioria absoluta dos cirurgiões plásticos brasileiros e outros do mundo, patenteei, e é um instrumento muito utilizado. Né? Eu tenho muito orgulho dele, né? Porque está aí, é um instrumento muito longevo. O bisturi leão tem mais de 15 anos que foi inventado. Né? Quando eu fui no Jô, ele estava fazendo 15 anos. Vamos mostrar a foto novamente, Rodrigo. Quando eu estive lá no Jô, eu fui 2 lá no anos Jô atrás. pelo instrumento cirúrgico. Instrumento cirúrgico. Houve uma reportagem antes de eu ir para o Jô, de médicos brasileiros que inventaram aparelhos, e eu era um deles, então a produção me chamou para mostrar o meu. Quantas cirurgias já realizadas, doutor Carlos? Eu estou chegando em 3.000 cirurgias. 3.000 cirurgias. 3.000 transplantes de cabelo. Coisa, hein? É muita coisa. O doutor Carlos Eduardo Leão, que é cirurgião plástico, repito aqui, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, membro titular da Sociedade Brasileira Transplante Capilar, né? E presidente eleito para 2018, né? Isso. Vai começar a cumprir no ano que vem, da Sociedade Brasileira de Transplante Capilar, é isso? Exatamente. E também membro titular da Academia Mineira de Medicina. Medicina, cadeira 13. Doutor Carlos, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no programa Alô Doutor, né? Já existia uma expectativa muito grande por você vir aqui, né? Quem me falou do seu nome pela primeira vez foi a doutora Patrícia Leite, que me referenciou o seu trabalho. Muito minha amiga. Ela é divinopolitana. Muito minha amiga, muito competente. E eu estive com você lá há cerca de 3 anos atrás, conversando. Exatamente. Na sua clínica. Exato. Muito bem estruturada, eu quero aqui dizer, realmente a estrutura da sua clínica. Muito obrigado. Espetacular. E as suas considerações finais, por favor. Algo que a gente não falou ainda, Sim. Este é o momento. Olha, eu estou muito feliz de estar nesse programa, um programa de uma seriedade completa. Eu assisti outros programas que você entrevistou médicos e a gente fica muito satisfeito com esse padrão de programa, levando a medicina a um bom termo. Estou muito feliz de estar em Divinópolis, de estar entrando na casa de 61 cidades aqui do Centro-Oeste Mineiro. 1,5 milhão de telespectadores. 1,5 milhão de pessoas, fico muito honrado com isso. E quero dizer que o transplante capilar, seja para calvície, seja para barba, seja para sobrancelha, deixa o paciente com uma autoestima muito revigorada. Então, os pacientes que não têm o cabelo, que são calvos, eles podem ter esse cabelo de volta, com uma técnica muito bem elaborada, muito bem consubstanciada. E os pacientes com barba falhada, ou então sem barba e que querem ter o prazer de ter a sua barba, porque barba é um atributo do homem, né? É um atributo estético fundamental do homem. As técnicas são cada vez melhores, também mais elaboradas. E aquelas pacientes ou aqueles pacientes que têm as suas sobrancelhas muito ralinhas, ou então
perderam por traumas, por queimaduras ou por seja lá por qualquer tipo de doença, também podem ter suas sobrancelhas tratadas de uma maneira muito eficaz. É uma cirurgia muito elaborada, muito bonita e que dá resultados cosméticos, estéticos muito consistentes. Muito obrigado, Dr. Carlos, pela sua presença e até um próximo retorno, né? Estou às suas Vamos ordens. estar lá em breve no Hospital Premier. No Hospital Premier. Que é uma referência lá. Hoje uma referência. O Hospital Premier é um hospital novo, é um hospital extremamente bem equipado e eu gostaria muito que você o conhecesse. Vale a pena você ir lá, para você conhecer as instalações. Estaremos lá. E hoje é uma referência em Belo Horizonte. Obrigado, Dr. Carlos, pela sua presença. Ok, grande abraço, Davi. O programa Alô Doutor de hoje termina aqui. O meu abraço, a minha homenagem vai para as cidades de Bom Despacho, Carmo da Mata e também Itaúna. Eu espero você no próximo sábado, sempre às 10 da manhã. Até lá, um forte abraço, fiquem com Deus e eu digo sempre, saúde para todos!